A pergunta, Boechat, é para o candidato Meirelles, com comentários do candidato Álvaro Dias. A fronteira com a Venezuela, essa semana, candidato Meirelles, chegou a ficar fechada 15 horas num ato muito pouco usual na nossa história. Há uma tendência de recrudescimento da violência na Venezuela, depois desse atentado que está sendo investigado contra o presidente Maduro, agora no começo da semana, no final de semana. O senhor é a favor de alguma espécie de restrição para a entrada de venezuelanos no Brasil? Alguma espécie de exigência? Há como dar apoio financeiro maior a estados como Roraima, que não estão conseguindo atender todos os venezuelanos que estão entrando no Brasil? A situação da Venezuela é dramática, não há dúvida. E a situação dos venezuelanos, pior ainda. O nosso problema é conseguir resolver a situação do povo e não permitir que você chegue na mesma situação que está o povo da Venezuela. Para isso, nós temos que ter uma política no Brasil que assegure crescimento, assegure emprego e assegure renda. Na Venezuela, o problema é que o povo não tem emprego, mas pior do que isso, começa a faltar dinheiro, inclusive para comer. O governo está em colapso e isto gera uma situação de uma crise humanitária de proporções absolutamente inaceitáveis. E os venezuelanos estão fugindo do país. O Brasil já recebeu um número grande de venezuelanos aí, um pouco menos de 100 mil, mas a Colômbia recebeu 700 mil. O que nós temos que agir é para que a situação da Venezuela mude, que mude esse regime e que a situação dos venezuelanos possa ser revertida. Os venezuelanos possam e devam querer voltar para a Venezuela. Mas até lá o Brasil tem que atender a sua postura humanitária e de abrigo que sempre teve historicamente. Isto é fundamental. E sim, temos que providenciar recursos para o estado de Roraima para acomodar aquela população. Mas vamos resolver o problema na causa, trabalhando junto para ajudar a mudar a situação da Venezuela. Candidato Álvaro Dias, 45 segundos. Seria perverso expulsar seres humanos que foram escorraçados por uma ditadura sanguinária e impiedosa. Não há como expulsá-los do Brasil. Com sensibilidade humana, um governo não pode escorraçá-los daqui, como foram expulsos de lá pela violência, pela miséria e pela fome. O que nós temos que condenar são os governos brasileiros que alimentaram durante anos essa ditadura incapaz de respeitar as liberdades democráticas. Uma ditadura sanguinária que submeteu o seu povo à fome, à miséria, à violência e à morte e teve a complacência dos governos brasileiros. Sua finalização, candidato Meirelles. Nós temos que aprender muito com o que está acontecendo na Venezuela e a tragédia do povo venezuelano. Isso foi resultado não só de um governo autoritário, um governo que foi inclusive eleito no início, mas que começou a assumir poderes cada vez maiores e adotar políticas como nós já tivemos um ensaio delas no Brasil, que levou a essa recessão brutal que tivemos e, surpreendentemente, muitos ainda propõem voltar a adotar essas políticas, o que levaria o Brasil a uma crise. Mas nós não chegaremos nesse lugar. E a Venezuela precisa, sim, de ajuda e os venezuelanos que entram no Brasil serão bem acolhidos. Mas vamos trabalhar para que eles possam voltar para a Venezuela. A pergunta da jornalista Lana Canepa. Agora, Lana, quem você escolhe para responder e comentar? Boechat, agora eu escolho o candidato Guilherme Boulos com comentário de Marina Silva e eu quero falar sobre aborto. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que todos os dias 4 mulheres morrem no Brasil, especialmente na rede pública. Essa questão é muito importante, na rede pública, por complicações depois de uma tentativa de aborto que não deu certo. Eu queria saber, o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir o assunto aborto essa semana em audiências públicas e eu gostaria de saber a opinião do senhor, candidato. O senhor é a favor da liberação do aborto no Brasil? E, se for eleito, como vai tratar isso na rede pública? Olha, ninguém é a favor do aborto. Nós somos a favor do direito das mulheres de decidirem.
O que nós não defendemos é que as mulheres continuem sendo presas ou morram porque fazem abortos nas condições mais precárias, como o dado que você própria mencionou. Aliás, mulheres pobres e negras, porque as mulheres mais ricas fazem em condições adequadas em boas clínicas. Como o caso da Ingriane, que nós vimos essa semana na audiência do Supremo Tribunal Federal. Jovem, mãe de 3 filhos e que foi levada pelas circunstâncias a fazer um aborto precário e morreu. No nosso governo, aborto não vai ser tema do Código Penal, vai ser tema do SUS. É um tema de saúde pública, respeitando o direito das mulheres. Agora, além disso, nós vamos colocar outras políticas para as mulheres, como creche em tempo integral para as mães que trabalham e estudam, o que já era a proposta da nossa querida companheira Marielle Franco, brutalmente assassinada. Nós vamos também ter um atendimento especial no SUS para as mulheres. Nós vamos ter políticas que assegurem igualdade salarial. Ao contrário do que já foi dito aqui, o governo pode e deve garantir que as mulheres ganhem os mesmos salários que os homens para o mesmo tipo de trabalho. Nós temos que combater o machismo estrutural nesse país. Assegurar o direito ao aborto é um caminho, a igualdade salarial é outro. E políticas públicas em educação e saúde, o nosso governo vai garantir. Eu tenho ao meu lado a Sônia Guajajara, liderança indígena, mulher nordestina, que também vai me ajudar a fazer isso.